طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Nós continuamos nesse dia a falar sobre a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos primeiros anos da Bi'tha, da revelação. Nós falamos que os primeiros anos a divulgação era secreta e depois começou a divulgação em aberto. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi ordenado a divulgar para as pessoas e a partir daquele momento os incrédulos começaram a contrariar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e tentar impedi-lo de divulgar a nova religião de todas as formas e principalmente quando foram atacá-lo de várias formas, nas palavras. Depois ele foi agredido, depois os seus companheiros também eles foram agredidos. Nós citamos algumas dessas situações, a revelação do Corão em relação a algumas dessas situações que foram faladas, até que Quraysh ela foi apertando o cerco contra os muçulmanos e cada vez ela castigava mais e mais os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e até o próprio profeta Muhammad alaihi wasallam, como nós citamos algumas dessas situações, eles deram essa continuidade e alguns dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles tinham as famílias fortes, mesmo dentre os incrédulos, que poderiam protegê-los. Então eles eram castigados, alguns pelos seus próprios parentes, outros eram protegidos, que os incrédulos não poderiam matá-los ou chegar a castigá-los até chegar na questão da morte. Nós citamos algumas dessas situações, como Mus'ab ibn Umair, o Ammar ibn Yasir, ele foi castigado, mas ele viu os próprios pais morrendo na frente dele. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nesse momento, ele não podia se defender da maneira que eles estão agredindo. Então o Islã no começo não tinha a questão da batalha, a questão de usar a força contra os incrédulos, era somente para divulgar na palavra e ter a paciência, até que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse para a família de Ammar e Yasir, para Sumayya: Sabran ala Yasir fa inna maw'idakum al-jannah. Tenham paciência, a família de Yasir, que o nosso encontro é o paraíso. Então, no começo da da'wah, isso em toda a parte da da'wah em Meca, que foi durante 13 anos, os muçulmanos não poderiam se defender, atacar os incrédulos. Eles não poderiam atacar os incrédulos com armas, se defender atacando eles, matando eles, batendo neles. Só que eles tinham que ter a paciência e apenas se defender de uma forma para não se prejudicarem mais e mais. E mesmo assim os incrédulos eles apertavam o cerco em cima dos muçulmanos do profeta Muhammad alaihi salatu wassalam, até que os muçulmanos, como nós falamos sobre Khabbab ibn al-Arat, ele foi agredido de formas violentas pelas pessoas que ele trabalhava ali com elas, por alguns familiares ou as pessoas que estavam ao redor dele, até que ele chegou até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava perto da Kaaba, e ele pediu para que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam suplicasse para que Allah subhanahu wa ta'ala defendesse os muçulmanos, para que eles não sejam mais agredidos e para que a religião se espalhasse mais e que tivesse a segurança, a paz. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele citou para o Khabbab e para os demais companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que essa religião ela, inshallah, ela terá um grande futuro, onde ela irá prevalecer, onde terá uma paz geral. E nós falamos que sempre que o Islã ele rege entre as pessoas, ele que governa, nós vamos sentir a paz total. Enquanto o Islã se afasta, é afastado do governo,
é afastado das leis islâmicas serem colocadas em prática numa sociedade, nós vamos ter sempre a injustiça, nós vamos ver sempre as pessoas injustiçadas de todas as formas. Isso acontece em todos os lugares do mundo, e somente o Islã, só o Islã, a lei de Allah subhanahu wa ta'ala, que irá permitir que a justiça ela que prevaleça e que as pessoas injustas elas terão as suas questões devolvidas e ninguém será injustiçado no governo islâmico. E assim o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele anunciou para o Khabbab que chegará esse momento, e realmente chegou esse momento depois que o Islã se espalhou para o mundo inteiro e os muçulmanos e os não muçulmanos sentiram essa grande paz, essa grande justiça que foi espalhada durante séculos e séculos entre muçulmanos e não muçulmanos. Até nós citamos uma vez sobre uma fala dos governos muçulmanos, Umar ibn Abdul Aziz, quando ele espalhou o zakat para todos os lados, entre os muçulmanos e não muçulmanos. Naquela época, o zakat ele sobrou, e o Umar ibn Abdul Aziz ele praticou a justiça total, praticou a religião, o Islã, as leis do Islã, até que sobrou uma grande parte do zakat, e ele disse: joguem o trigo em cima dos topos das montanhas, para que ninguém possa dizer um dia que uma ave teve fome no governo islâmico. Hoje, quando os não muçulmanos governam, nós vimos a fome que está atingindo milhões e milhões de pessoas, principalmente em Gaza. O que o mundo está fazendo das crianças em Gaza? O que o mundo está fazendo nos idosos em Gaza? O que o mundo está fazendo com as mulheres em Gaza? Não somente os sionistas. Esse é um mundo unido com as suas leis, praticando esse grande genocídio contra os palestinos. E também a gente pode ver isso não somente em Gaza, em outros lugares também, mas principalmente em Gaza, esse foco que a gente está assistindo, onde milhares de pessoas estão sendo atacadas e mortas de uma forma injusta, e até no século 21 as pessoas morrendo de fome devido ao cerco que o mundo colocou contra essas crianças e essas pessoas inocentes que apenas eles estão pedindo através de uma parte da resistência, as pessoas que estão lá, que não têm resistência nenhuma, as crianças, as mulheres, os idosos, querendo somente dizer que nós queremos voltar para as nossas casas e nós queremos voltar para o nosso espaço, para o nosso direito, que qualquer ser humano ele tem o mínimo de direito que os palestinos estão pedindo, e o Islã e qualquer lei que tem um pouquinho de justiça, ela tem que dar esse espaço para essas pessoas, para elas viverem. Eu quero viver, eu quero ter o meu lar, eu quero ter a minha comida, quero ter a minha bebida, quero ter o meu direito mínimo de um ser humano de viver. Só que o mundo injusto que nós vivemos, eles não querem dar nem o mínimo para esses palestinos, para eles viverem. Pelo contrário, eles estão atacando eles de todo tipo de armamentos que eles têm, todo tipo de armamentos que Estados Unidos, a Alemanha, a França, a Europa, os judeus, o mundo inventou, estão sendo jogadas contra aquelas crianças, infelizmente, o mundo todo assistindo. Então aí que você vê, quem que pode tirar essas pessoas e salvá-las? Somente a lei que Allah subhanahu wa ta'ala determinou para o mundo. Isso para nós vermos que não existe uma justiça no mundo a não ser o Islã. Somente o Islã. Me mostre um país que tem as leis que podem realmente dar todos os direitos de um ser humano que o Islã deu. Não existe. Podemos ir para todos os países do mundo, sempre você vai ver a injustiça sendo aplicada em várias pessoas em qualquer lugar do mundo. E aqui uma justiça total que está sendo colocada contra os nossos irmãos palestinos em Gaza. Ali o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele viu a justiça sendo cometida contra os seus companheiros. Nesse momento, no ano 5 da Hijra, em Rajab, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ele sentiu que não podia defender os seus companheiros, e que seus companheiros realmente estavam sofrendo. E alguns dos seus companheiros, e o profeta Muhammad sallallahu tinha de vez em quando quem defendia eles, os parentes, o tio do profeta Muhammad sallallahu, ele defendia Abu Talib, o profeta Muhammad sallallahu. Alguns dos companheiros eram defendidos também pelas suas famílias, só que a maioria não tinham quem os defendesse. Aí o profeta Muhammad sallallahu decidiu falar para os seus companheiros em Rajab, no ano 5 da Hijra: vocês podem migrar para Al-Habasha. Al-Habasha, que seria na Abissínia, que ali tem um rei que é justo e ninguém é injustiçado a partir do momento que chega naquele país onde esse rei governa. E alguns dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que são entre 12 homens e 5 mulheres, eles decidiram migrar de Medina para a Abissínia. Esses companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que eram Uthman ibn Affan, Abdullah ibn Auf, Zubair ibn al-Awwam, Abu Hudhayfa ibn Utbah, Mus'ab ibn Umair, Abu Salama, Uthman ibn Maf'un, Amir ibn Rabi'a, Suhail ibn Bayda, e outros companheiros. Entre as mulheres, a Ruqayya, filha do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a esposa de Uthman, Sahla bint Suhail ibn Amr, Salama, Leila bint Hatma, essas e outras mulheres também que migraram para a Abissínia. Os primeiros que tomaram essa decisão foi o Uthman e a esposa dele, a Ruqayya. Uthman ibn Affan e Ruqayya, filha do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eles se prepararam numa montaria, onde uma pessoa viu eles e perguntou: aonde que vocês estão indo? E eles disseram: estamos migrando por causa de Allah. Aí foi dito ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ele disse: os primeiros migrantes por causa de Allah foram o profeta Allah, o profeta Abraão, e foi o Uthman e sua esposa. Esses são os primeiros migrantes por causa de Allah subhanahu wa ta'ala, pela causa de Allah. Então Uthman e sua esposa, eles foram os primeiros que tomaram essa decisão para migrarem, e junto com eles esses companheiros que nós citamos, que nós falamos, eles eram entre 12 homens e 5 mulheres. Eles saíram de Meca secretamente indo para Jeddah. Jeddah aqui, entre Meca e Jeddah, tem mais ou menos 70 quilômetros, 75 quilômetros. Chegando em Jeddah, ali eles encontraram 2 navios que estavam preparados para partir para a Abissínia. E eles conseguiram, por meio de Nar, de subirem desses navios para migrarem. Quraysh, quando ficou sabendo que esses muçulmanos estavam migrando, isso significa que eles estavam saindo para um outro lugar para espalhar a religião, e que eles estavam fugindo do castigo que eles estavam tendo dentro de Meca. Aí eles mandaram algumas pessoas para segui-los, e eles saíram com toda a força para seguir essas pessoas. Chegando em Jeddah, eles não conseguiram alcançar, e esses muçulmanos já tinham subido no navio e partido para a Abissínia. Nesse momento eles chegaram lá, e tinha realmente um rei, Najashi, que estava ali, e eles pediram permissão e ele permitiu. Era uma pessoa justa, era uma pessoa que as pessoas viviam bem no reino dele, e esses muçulmanos permaneceram ali durante 2 ou 3 meses. Essa foi a primeira migração dos muçulmanos. Isso foi em Rajab, do ano 5 da Hijra, que foi de Meca para a Abissínia, para a Etiópia. Essa migração dessas poucas pessoas que estiveram lá, eles encontraram ali uma vida normal, só que com certeza o pensamento deles, a vida deles que eles viveram em Meca,
alguns deixaram seus parentes, outros deixaram as suas casas, outros deixaram seus trabalhos, mas deixaram tudo isso por causa do quê? Da religião. Em Ramadã, do mesmo ano, 3 meses depois, 2 meses e meio, foi revelado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam uma das suratas, Surat al-Najm. Essa sura ela foi revelada ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando era revelada qualquer surata do Alcorão, qualquer versículo do Alcorão, ele recitava da frente da Kaaba, e os incrédulos eles ouviam, e às vezes eles xingavam ele, às vezes eles empurravam ele, às vezes eles batiam nele e tal, mas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele seguia a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala para que a mensagem fosse divulgada. Então os versículos que eram recitados, que eram revelados ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles eram recitados em frente da Kaaba pelo profeta Muhammad alaihi salatu wassalam. E uma dessas suras que foram reveladas, Surat al-Najm, que seria a surata número 53 do Alcorão. Ela foi revelada em Meca, nesse período, no ano 5. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele sentou perto da Kaaba e começou a recitar os versículos. Os incrédulos, quando ouviam o Alcorão, eram a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, e eles conheciam a língua árabe, e eles sabiam a realidade daquilo que era revelado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que isso é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. A maior parte deles sabiam que essa não era a palavra do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não era poesia, não eram palavras normais, mas sim eram revelações de Allah subhanahu wa ta'ala ao mensageiro de Allah alaihi salatu wassalam. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele sentou e começou a recitar Surat al-Najm. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى. E foi recitando. E são palavras realmente, depois vocês voltem para ler essa sura e ler o significado dessas palavras. Os incrédulos todos, sem exceção, se ajuntaram ali perto da Kaaba, ouvindo o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recitando esses versículos, e todos eles totalmente quietos, sem que ninguém falasse nenhuma palavra. Parece que o Alcorão tomou os corações deles e eles ficaram somente ouvindo as palavras que eram recitadas pelo profeta Muhammad alaihi wasallam na Surat al-Najm. No final da Surat al-Najm, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Surat al-Najm ela tem 62 versículos. No final da Surat al-Najm, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele recitou onde fala: "Afamin hadha al-hadith ta'jabun", dessas palavras que vocês se impressionam, "wa tadhakuna wa la tabkun", e vocês dão risada e sorriem e não choram, "wa antum samidun", e vocês estão distantes dessa mensagem, "fasjudu lillahi wa'budu", que façam sujud, que prostrem para Allah subhanahu wa ta'ala e adorem a Ele. Aqui nós sabemos que no final, quando a gente lê esse final, que tem um risco lá em cima, você tem que fazer o sujud. Porque nós temos sujud no Alcorão Sagrado. Tem algumas partes que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena fazermos o sujud. Enquanto você está recitando o Corão, você para a sua recitação, você faz o sujud e volta a recitar o Corão. Essa é uma das suratas que tem uma sajda, que seria no final dela. Nesse momento, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele recitou esse versículo, "Fasjudu lillah", que prostrem para Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fez o sujud, e o Quraysh toda ela foi lá e fez o sujud, junto com o profeta Muhammad alaihi salatu wassalam. Os incrédulos, subhanallah, os muçulmanos que estavam junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, até os incrédulos, todos eles, sem exceção, fizeram sujud, a não ser uma pessoa. Essa pessoa era Umayyah ibn Khalaf, um dos grandes incrédulos, que ele morreu na incredulidade, né? Esse homem que subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala não quis que ele tivesse, subhanallah, essa questão de seguir o Islã,
ou ser afetado pelo Alcorão, ou atender a qualquer ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, o que ele fez? Ele pegou um pouco de areia e colocou na testa dele e ele disse: isso basta para mim. Os demais o que fizeram? Fizeram o próprio sujud. Esse era um fato, um acontecimento que aconteceu naquele mês. As pessoas... Umayya ibn Khalaf. Umayya ibn Khalaf, ele é o único que não fez o sujud, mas ele pegou um pouco de areia e colocou na testa e disse: isso basta para mim. Não queria fazer o sujud. Esse acontecimento, depois da Surat al-Najm, se espalhou entre vários lugares que Quraysh se converteu ao Islã. E Quraysh se tornou todos muçulmanos. Essas palavras, elas foram chegando de pessoa em pessoa, até que chegou aonde? Na Etiópia, onde estavam aqueles poucos muçulmanos. E foi levado até eles do que Quraysh, ela entrou no Islã. Eles disseram: então não tem mais motivo para ficarmos aqui. Vamos voltar para as nossas casas, para o nosso trabalho, para as nossas famílias, já que Meca toda se tornou muçulmana. E eles voltaram da Abissínia, da Etiópia, até chegarem em Meca. Quando chegaram em Meca, antes de entrar em Meca, eles souberam que essa notícia não era verdadeira, que era um fato que aconteceu, só que os incrédulos, eles continuam com as agressões deles contra os muçulmanos, contra o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eles estavam aumentando mais e mais depois que souberam que essas pessoas foram para Etiópia. Então aqui o castigo aumentou, só que eles não tinham mais como voltar. Eles voltaram para Meca e cada um voltou para sua casa, ou através de alguém que estava junto com eles, que permitiu que entrasse na proteção dele. Então eles entraram novamente em Meca. O castigo dos incrédulos e a agressão contra os muçulmanos aumentou. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam permitiu que eles migrassem novamente para a Etiópia, para o mesmo lugar. E ele disse, o Rasul alayhi salatu wassalam: "Lau kharajtum ila ardi al-Habasha", se vocês forem para a Etiópia, فَإِنَّ فِيهَا مَلِكًا, nela tem um rei, لَا يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ, ninguém é injustiçado naquele lugar. وَهِيَ أَرْضُ صِدْقٍ, que é um lugar verídico, verdadeiro. حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فَرَجًا مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ, até que Allah subhanahu wa ta'ala permita que as questões elas sejam claras e que vocês não sejam mais castigados, ou que Allah permita que vocês voltem novamente. E aí saíram na segunda viagem, segunda migração que os muçulmanos fizeram, também foi no ano 5 da Bi'tha, da revelação. Aí saíram 83 homens e 18 mulheres. Eles saíram de Meca, e essa é a segunda migração no ano 5 da revelação. Eles saíram e foram para a Etiópia. Então, essas pessoas, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam colocou como líder deles Ja'far ibn Abi Talib. Ja'far ibn Abi Talib, ele liderava essas pessoas, e chegaram até a Etiópia, e o rei ele soube que há imigrantes que vieram de Meca para cá, só que não sabia do motivo no início. Até que Quraysh, dessa vez, ela soube que realmente saiu uma grande parte dos muçulmanos para lá, e ela queria tomar uma grande decisão contra esses muçulmanos. O que ela fez? Ela mandou 2 grandes líderes deles, os incrédulos, que eles não eram muçulmanos, porque depois, alhamdulillah, eles se converteram. Um deles que era o Amr ibn al-As, e o outro Abdullah ibn Rabi'a. Amr ibn al-As era uma pessoa muito inteligente. O Abdullah ibn Rabi'a também era uma pessoa, eles tinham liderança, e eles tinham maneiras de falar com as pessoas, de convencer as pessoas. E
lhe mandaram Amr, além de ser um líder que tem maneiras para falar, para convencer as pessoas, ele tinha uma amizade grande com o rei da Etiópia, que é Najashi. E falaram para eles, Quraysh, olha, Amr, Abdullah ibn Rabi'a, levem os grandes presentes com vocês e levem para o rei, para os patriarcas de lá, e convençam eles para que eles devolvam esses muçulmanos para Meca, para que ele expulse eles da Etiópia. E o Amr, ele foi com Abdullah ibn Rabi'a, levaram os grandes presentes. Ao chegarem na Etiópia, eles começaram pelos patriarcas, começaram pelos líderes religiosos, e foram lá, começaram a entregar a eles grandes presentes, que Quraysh, ela fazia tapetes de animais e tal, e eles faziam o comércio deles, então levaram de presentes para várias pessoas, grandes presentes deixaram para quem? Para o rei. E aí disseram para eles, nós viemos por um motivo, esse motivo é expulsar esses muçulmanos que vieram aqui. Então, se nós entrarmos e falarmos com o rei, nós queremos o apoio de vocês, que vocês concordem para que eles sejam expulsos. E aí eles foram até o rei e levaram os grandes presentes, ofereceram para ele. E o Amr ibn al-As, ele disse para esse rei, que era o amigo dele, que haviam várias pessoas que fugiram de Meca e vieram até a sua terra. Qual o motivo disso? Eles deixaram a religião dos pais deles e dos antecedentes deles e não seguiram a sua religião. Quer dizer que eles vieram com uma nova religião. Essa nova religião, ela veio para contrariar entre as pessoas, para separar entre as pessoas, para fazer divergência entre a sociedade que nós vivemos, e eles vieram aqui e podem provocar também essa divergência entre o seu povo também. Então nós viemos para pedir a ti, ó rei, que mande eles novamente conosco, para que o povo deles, os líderes deles de Quraysh, julgasse eles, e eles sabem o que devem fazer com essas pessoas. Najashi, ele disse, eu não posso fazer isso antes de ouvir deles. Eu quero ouvir quem que são essas pessoas. Aí chamou eles e vieram, e o líder deles era Ja'far ibn Abi Talib. Aí o rei disse para o Ja'far, o que fez com que vocês viessem com uma nova religião? O que fez com que vocês saíssem e migrassem das suas terras para virem aqui na minha terra? Aí o Ja'far, ele disse, subhanallah, Ja'far, ele disse para o Najashi, Ayyuha al-Malik, ó rei, nós éramos um povo no tempo da ignorância, kunna ahla jahiliya, na'budu al-asnam, nós adorávamos as estátuas, wa na'kulu al-mayta, e nós comíamos a carniça, wa na'ti al-fawahish, e nós praticávamos todo tipo que tem proibição, wa naqta'u al-arham, e nós não tínhamos ligação de parentesco entre nós, wa nusi'u al-jiwar, e nós éramos pessoas que maltratavam os seus vizinhos, wa ya'kulu al-qawiyyu minna al-dha'if, e aquele que era forte, ele que dominava o fraco. É o nosso mundo hoje, subhanallah. Aí o Ja'far, ele veio com essas palavras, o rei, ele ficou impressionado com isso. Tá, e aí, o que vocês fizeram? O que aconteceu depois? Aí ele disse para Najashi, e aí veio, فَكُنَّ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا. Nós estávamos nessa situação de praticarmos essas questões até que Allah subhanahu wa ta'ala mandou para nós o mensageiro. E aí Najashi, ele perguntou, e para que ele começou a divulgar? Quais são as palavras dele? Aí ele disse para ele, فَدَعَانَا
لنوحد الله وحده. Ele nos chamou para adorarmos a um único Deus. ونخلع ما كان يعبد أو نعبد نحن وآباؤنا من دونه. E deixar aquilo que nós e nossos pais adorávamos, entre estátuas e pedras e outras coisas, para adorarmos somente a um único Deus. وأمرنا بصدق الحديث. Nos ordenou a falarmos a verdade. وأداء الأمانة. E darmos a confiança. وصلة الرحم. E termos a ligação parentesca. وحسن الجوار. E ser bons com os nossos vizinhos. والكف عن المحارم. E deixar tudo aquilo que é pecado. E deixar de matar um ou outro. ونهانا عن الفواحش. E nos impediu de praticarmos qualquer tipo de mal. وقول الزور. E nos proibiu de falarmos a mentira. وأكل مال اليتيم. De pegarmos o dinheiro dos órfãos. وقذف المحصنات. E falarmos mal das mulheres. وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. E também ele nos ordenou adorarmos a Allah sem termos ninguém comparado a ele para ser adorado, e somente Allah subhanahu wa ta'ala para ser adorado. وأمرنا بالصلاة. E nos ordenou a praticarmos a reza. والزكاة والصيام. Então ele falou sobre as ordens que Allah subhanahu wa ta'ala falou até Salama. Ela passou essas palavras dizendo que Ja'far, ele passou para o rei aquelas ordens que Allah subhanahu wa ta'ala determinou para os muçulmanos, e o Ja'far, ele divulgou essas ordens de Allah para o rei da Etiópia. Nesse momento, Ja'far, ele falou a verdade, até que o rei, ele ficou impressionado com essas palavras. Ele disse: a verdade está ali, nessas palavras. O que você falou, realmente, os árabes, eles tinham essas práticas. E não somente os árabes, como outras regiões também tinham essas práticas que ele falou. E aí ele disse, aí o Amr ibn al-As, ele não ficou quieto. Ele disse: diga a eles que eles falam da Virgem Maria. Pergunte a eles que eles falam da Virgem Maria. Aí o profeta, aí o rei, ele disse: vocês falam também da Virgem Maria? O Ja'far falou: sim. Ele falou: então fale o que vocês falam da Virgem Maria. Aí era revelada naquele momento, era revelada ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam uma das suratas e versículos que eram revelados em Meca, e que os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinham decorado, escrito Surat Maryam, a Surat da Virgem Maria. Aí o Ja'far, ele começou a recitar a Surat Maryam. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. E lembre de quando a Virgem Maria, ela tomou uma posição deixando a sua família quando ela estava quando estava para nascer o profeta Jesus, e foi citando os versículos que estavam na Surat Maryam, até que o rei e seus patriarcas, ao ouvirem a história da Virgem Maria citada no Alcorão, começaram a chorar. Eles choraram até que eles estavam com seus livros, até dizem que os livros deles até foram molhados pelas lágrimas deles ao ouvirem o que o Alcorão falou sobre a Virgem Maria. O rei, ele disse: essas pessoas, elas estão falando a verdade, e essa verdade está escrita nos nossos livros. Eu não deixarei eles por nada, não entregarei eles para vocês por nada. E deixou eles. O Amr, ele não quis, não se conformou. No outro dia ele voltou, falou: deixa eu fazer a última tentativa. E falou para Najashi: pergunte a eles o que eles falam sobre Jesus. O rei, ele chamou novamente os muçulmanos, e o Ja'far foi recitando as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala na Surat Ali Imran, na Surat Maryam, o que fala sobre Jesus, do que ele era, um servo de Allah subhanahu wa ta'ala, e como é que ele nasceu, como é que ele viveu, como é que ele divulgou
tudo que Allah subhanahu wa ta'ala falou no Alcorão Sagrado. An-Najashi, ele disse, não há entre a nossa religião, que seria o cristianismo, e o Islã, a não ser um fio de cabelo. Então essa é a mesma religião, essa religião que veio até vocês, e aquilo que foi revelado ao profeta Jesus, ela veio de uma fonte só. E saiba, Amr, que eu não entrego nenhuma pessoa dessas pessoas, mesmo que você me der o mundo inteiro em ouro. Vocês, Jafar e seus companheiros, vivam aqui em paz. E se alguém xingar vocês ou maltratar vocês, eu irei deixar pagar um dinheiro por aquilo que eles fizeram ou maltrataram essas pessoas. Então ele colocou multas até para qualquer pessoa que prejudicasse ou pudesse falar mal dos muçulmanos. E ele mandou devolver todos os presentes para o Amr ibn al-As, e Abdullah ibn Rabi'a expulsou eles do lugar, e eles voltaram para Meca carregando os presentes que eles tinham trazido para Najashi e para os seus patriarcas. E assim os muçulmanos viveram lá em paz, sendo protegidos por esse rei. Muitas pessoas se converteram ao Islã, e dentre essas pessoas, em Najashi. Nessa época eles sofreram também. Nessa época que Najashi ele se converteu ao Islã. Mas eles sofreram também alguns conflitos lá, né? Tinha alguns conflitos no tempo, depois de um tempo que tinha uma guerra entre ele e um outro rei, até que os muçulmanos eles estavam torcendo para que Najashi e o exército dele ganhassem. Realmente eles ganharam essa guerra, e os muçulmanos permaneceram ali em paz e livres, até que Rasul ele disse, até que Allah subhanahu wa ta'ala determine algo diferente. Nesse momento, as pessoas que permaneceram em Meca, eles permaneceram ali, como nós falamos, sendo agredidos, continuaram, porque depois que voltou Jafar, depois que voltou Amr ibn al-As, Abdullah ibn Rabi'a, e Quraysh soube o que aconteceu lá na Etiópia, eles aumentaram o cerco contra os muçulmanos, aumentaram o castigo e a agressão contra os muçulmanos. Nesse momento, ou depois do ano 5, no ano 6 teve um acontecimento que ele melhorou a situação dos muçulmanos, onde dois grandes líderes, duas grandes pessoas, o Hamza e o Umar ibn Khattab, se converteram ao Islã. Eram dois grandes líderes de Quraysh, que as pessoas em Quraysh eles reconheciam que eram pessoas que todo mundo respeitava, e que se eles falassem uma palavra, era ouvida. O primeiro deles era o Hamza. Depois de 3 dias veio o Umar. E nós, inshallah, na próxima aula vamos citar o Islã de Hamza e o Islã do Umar, e qual foi o motivo do Islã deles em Meca, e depois que eles se tornaram muçulmanos, como é que os muçulmanos passaram de uma fase para uma outra nova fase. Então são fases que os muçulmanos foram passando. Uma das fases seria no ano 6 da Hijra, depois do Islã do Hamza e do Umar ibn al-Khattab. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala sempre nos ensine aquilo que nos beneficia, que aceite o nosso jejum e todas as nossas boas ações, e que dê a vitória para os nossos irmãos na Palestina, e que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que eles sejam firmes na fé, na religião, e faça com que nós sejamos dentre as pessoas que ajudam eles de todas as formas, e que Allah subhanahu wa ta'ala permita a vitória a eles em breve, inshallah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.